Flamengo teve muita polêmica. Para mim, algumas polêmicas com razão. A gente vai mostrar essas polêmicas aqui. Agora, o Flamengo, é o que eu digo, para mim tem muita razão para reclamar do pênalti no Luiz Araújo. Ali, para mim, foi escandaloso. E o VAR, o áudio do VAR nesse lance é escandaloso. Parece que os árbitros não conhecem a regra do futebol. O lance do gol, eu também não... Do lance do gol, não, da expulsão. Eu também continuaria com a expulsão. Também não achei certo ter voltado atrás da expulsão. Já o do Bruno Henrique no pênalti ali, pedido, eu acho que pode ser interpretado como lance do jogo. O goleiro se protegeu, deu o chutão e meio que se defende contra o choque ali. Eu acho que eu não marcaria o pênalti. Agora, o Flamengo reclamou muito, Mauro César Pereira. Já a gente vai mostrar a reclamação do Marcos Braz aqui. Mas uma coisa que eu queria deixar claro, Mauro, minha opinião. Agora o Marcos Braz aparece. Agora o Bruno Spindel aparece. Eles não apareceram em momento nenhum para bancar o Tite, quando o Tite foi xingado no Maracanã. E eles que contrataram. Eles não apareceram para falar se iam cobrar do Tite o melhor futebol do Flamengo ou não, que o Flamengo não tá jogando bem. Tava um momento de crise no Flamengo e até uma crise exagerada para o momento, mas de cobrança. E aí agora eles aparecem. Aí eles chamam o holofote, aí eles falam, Flamengo tá sendo muito prejudicado. E eu acho que a fase do Flamengo, essa partida foi culpa da arbitragem. E era pro Flamengo assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Agora, os jogos ruins recentes não foram também culpa da arbitragem. Contra o Atlético Goianiense, contra o Milionários, contra o Bolívar, contra o Palmeiras, contra o Botafogo. E eles não apareceram. Agora, tem razão para reclamar dessa vez, né, Mauro? Dessa vez, o prejudicado foi o Flamengo. E mais uma vez, como a gente falava aqui, citam o Textor. Vai virar todo mundo para falar da denúncia do Textor agora. Porque até agora o Textor provou alguma coisa? Ele provou, é a pergunta que eu faço. O Textor provou o quê? Até agora nada. O que ele provou? Ele foi para Brasília, falou e tal. O que ele provou? Se ele provar algo, a gente vai falar muito obrigado por provar uma picaretagem no futebol brasileiro, na Série A, num campeonato importante, né? E que algo seja feito com relação a isso. Mas até agora não provou nada. Então ficou todo esse escárnio aí, todo esse escândalo, essa confusão. É um escárnio também esse Campeonato Brasileiro, e deu nisso. E no jogo contra o Flamengo, embora eu ache ridículo você punir com cartão amarelo um jogador que põe uma máscara, existe essa recomendação, essa regra, está na regra. E o jogador do Botafogo era o Klaus, hein? Que o Botafogo reclamou antes dele, que não queria ele. E o Klaus não mostrou o cartão. Depois ele fez uma falta, levou o amarelo. Ou seja, ele não faria a falta para não ser expulso, e a jogada prosseguiria, não sei do que ia dar, Luiz Henrique, ou ele faz e é expulso, que já teria o amarelo. O Flamengo mereceu perder o Botafogo. Mas a arbitragem, curiosamente, depois de toda a reclamação do Textor no Brasília contra o Klaus não teve coragem de dar um cartão amarelo para o jogador. O que é isso? Qual é a sensação que dá? Quem não chora não mama. Então você reclama, pressiona o árbitro, isso é muito antigo no futebol. Foi o que eles fizeram ontem. Ao mesmo tempo, o Palmeiras fez no ano passado. Não fez? Fez. Então, todo mundo faz. Então, assim, nessa bagunça, nessa zona, nessa falta de postura da CBF, que permite essa confusão toda, e tem uma equipe de arbitragem horrorosa, ontem foi mais um exemplo disso, eu não acho que está totalmente errado, não. Você tem que reclamar. É que nem ficar à beira do campo. Eu falo sempre isso. Aí o meu time reclama da arbitragem o tempo todo. O time do Bruno não quer reclamar, mas eu reclamo o tempo todo e vai reclamar também. Senão eu pressiono o árbitro, induzo o cara eventualmente a um erro, porque enchi o saco dele, e o outro time fica quietinho. É bom para mim, né? Quer dizer, só eu que estou pressionando. E isso acontece muito. Aquele famoso fala muito do Tite lá com o Felipão, é isso. Um começa a reclamar, o outro e tal. Isso, como é antigo isso, hein? Gente, os caras gostam de ficar no banco de reserva sempre à direita para ficar enchendo o saco do bandeirinha. Os técnicos fazem isso aqui no Brasil. Há anos, sempre foi assim. Quer dizer, o bandeirinha não pode nem trabalhar em paz, porque o cara fica ali cornetando o tempo todo. E o quarto árbitro ouvindo um monte de desaforos. O tempo inteiro. Então, se o outro não reclama, eu se eu fosse técnico, talvez, acho que eu também reclamaria. Claro, o outro vai ficar falando e você não vai falar. Eu sou otário aqui, o cara fica do lado enchendo o saco. Aí o cara vai lá, marca uma faltinha, inverte uma falta, porque tá ouvindo reclamação. Porque tem árbitros que tem culhão, que vão lá e falam, não, você vai reclamar, te dou um cartão, vou marcar porcaria nenhuma que você está pedindo, vou marcar o que eu acho. Você pode encher meu saco. Mas tem árbitro que tem fraca personalidade, não tem tamanho, tem medo de ficar fora da escala, e aí, muitas vezes é um time grande, é um técnico de um time grande que está reclamando, então o outro reclama também. Eu acho que eu também reclamaria. Me colocando no lugar de um técnico, assim, a priori,
se eu não fosse uma pessoa contraditória, né, como técnico, eu não reclamaria. Mas se o outro reclamar, eu vou reclamar também. É claro, mas é evidente, gente, é uma competição. É uma competição. Até assim, num jogo de tênis, são dois tenistas. Aí tem um que enche o saco, reclama do juiz, aí vai, quando tá sacando o adversário, ele quer pega a toalhinha, faz cera, tem muito isso, né? O outro faz o quê? O outro vai lá e corneta também. Fala, como é que é? Vai jogar ou não vai? Porra, como é que é? Agora que eu tô reagindo no jogo, você vai ficar de sacanagem? O cara reclama também, claro. Tem essa pressão. É uma competição. E se isso faz parte, essa pressão no árbitro, é claro que o outro time vai fazer também. Se a cartolagem de um time reclama, a outra vai reclamar também. Para quê? Para pressionar o próximo. Não estou dizendo que é certo, gente. Estou dizendo que é a vida como ela é. E todos vão usar o Textor agora. As coisas como elas são. Então, o que fez o Flamengo ontem, outros vão fazer. Quando acharem que foram prejudicados. Com ou sem razão. E a culpa disso é da CBF. E dessa equipe horrorosa de arbitragem. O áudio do VAR ontem é uma coisa absurda. É uma coisa assim... Ele se mete na hora que o árbitro marca. Eles se superam. Não é expulsão não, porque o outro jogador tá chegando. Eles nem esperam. Você tem algumas questões ali. Primeiro, o posicionamento péssimo das câmeras, né? Até para impedimento e tudo. Horroroso. Um estádio que recebe jogos internacionais de Libertadores. Teve jogo de Libertadores contra o Botafogo, né? Teve 2 jogos, Botafogo e outro adversário, não lembro qual foi, que teve o Bragantino antes de jogar com o Botafogo e foi eliminado. Quinta-feira vai jogar o Racing lá. Jogo de Sul-Americano. Então, é um estádio que recebe jogos internacionais e as câmeras ficam numa posição muito ruim, o estádio do Red Bull Bragantino, muito ruim. O lance da expulsão, minha opinião, o que faz o Pedro Henrique? Você quer mostrar o áudio do VAR antes, para você se embasar, ou você quer falar primeiro dos lances? Deixa eu dar o meu ponto de vista, o que eu acho daquele lance. Primeiro, o Rossi faz a reposição, ele faz bem essa reposição, né, com o pé. Ele aciona o Pedro, o time do Bragantino está todo no ataque. O Pedro Henrique está lá no meio campo, perto do De La Cruz. Quem vai ganhar na corrida ali? Ele ou o De La Cruz? É o De La Cruz. O De La Cruz ele quer correr para a jogada, que ele sabe que a bola vai vir para ele. O Pedro vai fazer o pivô, vai tocar para ele. O que o Pedro Henrique faz? Tenta bloquear a passagem. Tenta dificultar o progresso do jogador. E o De La Cruz quer correr, ele cai. Bola, o De La Cruz não chuta nada. Nada. Ele quer jogar. E ele tropeça no próprio pé. Ele quer jogar. E o adversário, no caso o zagueiro do Bragantino, ele quer bloquear o cara. Quer dizer, cacete, eu tô aqui na frente, esse cara vai correr mais do que eu, ele vai parar na cara do gol. Não deu outra. Não deu outra. Ele não ia acompanhar na corrida. Ele não ia ter condições de acompanhar o Uruguai na corrida, o jogador mais rápido e mais leve. E a imagem é muito pequena, é muito ruim, é uma porcaria de longe. Como é que alguém consegue ter tanta certeza? Como eu vi ontem, esses ex-árbitros aí, alguns... Convicção, assim. Uma convicção do que aconteceu com aquela imagem de binóculo, negócio... Tudo bem. Mas digamos que seja discutível, né? Até pode ser discutível, você pode ter cada uma a sua opinião, evidentemente. Mas aí que vem a parte engraçada. O árbitro marca a falta e dá o cartão vermelho para o Luan Cândido. Aí vem o áudio do VAR que a gente vai escutar, em que, prestem atenção, o árbitro de vídeo, ele fala para o árbitro de campo, normal, não houve falta, segue, barará. Aí uma outra voz, que eu não sei de quem é, que tem 500 caras lá, né? Agora no Paulistão tinha 17 elementos participando da arbitragem. Né? Então tinha mais de 10 na cabine, que no campo ficam 4, né? Então tinha, sei lá, 12, 13, sei lá quantos na cabine. Aí uma voz aparece e fala, que eu não sei se é do árbitro assistente de vídeo, que é um cara que, em tese, pelo que eu entendo, cuida do impedimento, né? Aí ele se mete. Não, tem uma falta ali. Gente, normalmente aqui no Brasil, a bizarrice é o árbitro de vídeo convencendo o árbitro de campo de algo que ele acredita. Nesse lance, o árbitro de vídeo foi convencido por um outro cara, de uma outra voz, que eu não sei quem é, até agora não foi dito quem é esse elemento, né? A convencer o árbitro de campo de uma coisa com a qual nenhum dos dois concordava. Porque o de campo não marcou a falta, ele não viu falta, ele nem viu o lance, ele estava olhando para a bola. E o de vídeo, ele achava que não houve falta, mas um outro achou que houve. Então houve um convencimento em 2 fases lá. O elemento entrou no circuito... Primeiro e segundo turno. Isso, convenceu o árbitro de vídeo a convencer o árbitro de campo de que houve a falta. Foi o que aconteceu. Então o que aconteceu ontem, gente, foi o seguinte, outra pessoa, que a gente não sabe quem é, apitou o jogo. Certo ou errado a marcação é outra questão. Esqueçam isso, esqueçam as suas opiniões. Vamos pensar no seguinte, um outro elemento apitou o jogo. Isso é o fim da picada, cara. Quer dizer, isso deve acontecer direto. E muitas vezes a voz não é captada. De repente o cara dá uma cutucada. Foi falta. Aí o vídeo vai lá, foi falta. O cara que convenceu. Quer dizer, vira ali não é nem um petit comitê, é um grande comitê, discutindo os lances. Cara, o árbitro de campo é o quê? Um fantoche? Negócio bizarro. Independentemente do que você pense sobre o lance, meu amigo, que está acompanhando a gente, pensa no cenário, certo ou errado. Quem marcou isso aí? E depois tem outra jogada, que é o Flamengo, acho que reclama com muita razão, a bola é cruzada. Luiz Araújo. A minha é escandaloso. E a bola vai sobrar ali, depois tem um jogador, acho que não sei se é o Léo Ortiz, que disputa pelo alto, e a bola fica ali pelo lado direito da área do Bragantino, no final do jogo.
onde o Luiz Araújo poderia ter disputado essa sobra, se ele não tivesse caído. E ele cai porque o Vitinho puxa o braço dele, puxa insistentemente dentro da área. Eu não gosto desse negócio de VAR ficar procurando pênalti. Mas o que eu questiono é o seguinte, por que que uma hora intervém daquela maneira, numa imagem que é no mínimo discutível? Concordo que as pessoas pensem de outra forma, achem que foi falta do De La Cruz, mas não consigo aceitar que alguém tenha tanta convicção que acha que seja indiscutível. Discutível é. Discutível não dá para dizer que é indiscutível. E alguém tem tanta certeza de intervir naquele lance e no outro que é muito claro, aí a imagem é muito clara que o Barça vai sendo puxado desde fora da área até cair dentro da área e aí o VAR não se meteu. E aí parece que tem uma recomendação da CBF para não se envolver em jogadas fora da disputa da bola. Então por que expulsou, por que deu o pênalti do Léo Pereira quando empurrou o Luiz Felipe lá do Atlético Goianiense? Porque não tinha disputa de bola ali, a bola estava com o goleiro. Não, e comentaristas de arbitragem dizem que não tem isso na regra. Exato. Que tá fora da disputa. O diabo de recomendação é esse. Esse fora da disputa é uma pinóia. O cara tá entrando na área, a bola tá sendo cruzada. Na direção dele. Na direção dele. Aí um outro jogador disputa pelo alto. Se ele não cai, eu não sei onde a bola ia cair, se cai no pé dele, não dá para saber. Porque se ele não é puxado, ele ia se movimentar de uma outra forma. Ele poderia receber aquela bola numa sobra e chutar pro gol. E fazer o gol da vitória, ou chutar nas nuvens, sei lá. Em suma, o bizarro é isso. Ou você não marca nenhuma dessas faltinhas assim fora da disputa, ou você marca todas. E eles geralmente marcam. Então o VAR escolhe quando vai entrar em ação. Aqui eu vou entrar em ação. Aqui eu não vou entrar em ação. E tinha 500 pessoas lá dentro, dessa vez não houve ninguém convencendo o árbitro de vídeo ou convencer o árbitro de campo de que tinha que rever o lance. E aí veio a reclamação do Tite pertinente, falou, cara, tem que olhar pelo menos. Vocês olharam a outra, não vão olhar? Ele tomou um cartão amarelo. Tem que olhar, lógico que tem que olhar. Se você olha toda hora, ou você não tem arbitragem intervencionista, ou então você vai ser intervencionista o tempo todo, meu irmão. O que não dá para o cara ficar escolhendo quando ele vai entrar em ação. Foi um negócio horroroso. Falando só de arbitragem até agora. O do Bruno Henrique, você achou? Não, ali não. Ali, eu também não achei, não. Acho que o goleiro se protege. Ele sofre um empurrão. Tem um jogador que eu lembro qual era do Red Bull Bragantino, que empurra o Bruno Henrique, mas o goleiro já está dando estourão na bola, chega na frente o Cleiton, o Bruno não ia alcançar aquela bola. Aí eu acho que é uma questão do jogo. Tem um empurrão, mas acho que... defesa, né? O goleiro vai para o choque. Não, o pessoal reclama do jogador que empurra o Bruno Henrique na direção do goleiro. Ele sofre um empurrão ali. Mas ali, para mim, é uma disputa de bola ali, não marcaria nada de forma alguma. Acho que seria pelo em ovo. Mas o pessoal fica falando isso por conta da história lá do jogo do Atlético Goianiense, do Léo Pereira. Ah, marca aqui, não marca ali e tal. Já teve com o Everton, né? O Bruno Henrique. Exato. Essa questão é essa. Agora, qualquer esbarrão, os caras querem porque vão ficar lembrando daquilo. Então, tudo roda e sai o quê? Sai na arbitragem. Essa sala do VAR de ontem, além daquela gritaria maluca, histérica, tem essa questão. Tem uma voz. Quem será o dono da voz, né? A gente pode ouvir, inclusive. A gente vai ouvir o VAR. Que convence o árbitro de vídeo a convencer o de campo. Cara, isso não existe, gente. Ó, a gente vai ouvir aqui o VAR para escutar aí do Flávio e o Bruno sobre esse papelão, mais uma vez, de áudio de VAR. Depois, claro, o Mauro César vai falar sobre o jogo, que o Flamengo teve uma atuação boa, né? Finalmente uma atuação boa do Flamengo do Tite nesses jogos aí de Libertadores e Brasileiro, além do São Paulo, que eu acho que foi uma atuação não tão boa, porque pra mim foi um tempo bom. Eu achei bom. São Paulo foi dominou 80. Mas aí no fim do segundo tempo deixou o São Paulo massacrar daquele jeito. Massacrou, né? Atacou, fez um gol, não teve mais nenhuma chance. E a melhor chance foi do Flamengo no final, com pulga dentro da área que o goleiro defendeu o Rafael. Mas você não acha que o Flamengo continua... Eu acho que no contra o São Paulo, sem a Arrascaeta, por sinal, acho que o Flamengo jogou bem e teve um momento que o São Paulo fez um gol e buscou alguma coisa. Mas o Flamengo dominou quase todo o jogo. Porque aí as pessoas querem que domine 100% do jogo. Você está jogando contra o São Paulo, gente. Com toda a dificuldade ali daquele momento. Então o São Paulo tem bons jogadores. Em algum momento o São Paulo reagiu e teve um controle do jogo. Fez um gol e só. O Rossi não fez nenhuma defesa difícil depois. O Rafael fez várias no jogo, inclusive essa no final. Ali eu achei que o time jogou bem. E aí tem uma curiosidade. O Arrascaeta foi poupado desse jogo. Não estou dizendo que o Arrascaeta tem que ser reserva, antes que alguém tire essa bizarra conclusão. Estou dizendo o seguinte, o time jogou bem até sem o Arrascaeta. Então é possível sim. Acho que tem algumas questões do Tite que a gente pode falar daqui a pouco, que ele precisa repensar enquanto dá tempo. Bom, a gente vai escutar aí os áudios do VAR e até uma coisa que eu queria debater depois também. Ontem, é difícil você ver o Tite muito agitado no banco. O Tite é um cara geralmente mais contido. Ontem, reclamou pra caramba. Dava pra perceber que o Tite tava sob uma pressão ontem. Até sobre ele mesmo. Porra, tenho que mostrar trabalho aqui, vou fazer esse Flamengo jogar. Porque eu vi um Tite ontem no banco muito mais agitado do que de costume. E também vou levantar aqui esse tema. Vamos escutar os áudios do VAR, que eu quero escutar
Flávio Prado e Bruno Prado, eu e o Mauro, a gente já falou que a gente acha uma palhaçada esse áudio. Mais uma atrapalhada do VAR revelado aí pela CBF. Vamos escutar. Possível penal. Pode ir. Tinha pegado no preço, tá? Só tem um no ataque, só tem um. Longa! Foi! Segundo no chute. Não vi aqui caído. Também não vi, eu só vi jogador caído. Tio Doxo. Falta amarelo, tinha o zagueiro do lado, Zano Velho. Zagueiro do lado pra mim. Tem algum Ele deu vermelho, tá? Cartão vermelho. Tem que olhar. a falta. Vai checar, eu não vi lá. Avisamos lá, calma. Zano Velho. A falta já tá clara. Vamos deixar de ver uma falta, possível falta no meio campo, tá? A falta já é clara. Ok, tá checando lá. Volta pra ir pela Tô 4. checando essa possível falta agora. Já passei. É como se fosse falta no meio do campo lá. Pela 5. Fora lá. Vai, não. Muito longe, bicho. Não, mas essa é boa. Só pela 5. Volta um pouquinho mais, não sai, né? Calma, vai checar. Bota pela goal line agora. Não, vai checar. Pra mim não, tá? Pra mim não. O jogador bota na Você frente, tava tem atrás. velocidade, ficaria na ficaria ele e o goleiro, ok? Ô, Pins, pra mim ele dá o tapa. Ele tava muito à frente, tá? Tem uns 4 considerações para o Doxo, tá? Checamos o Dox, nós vamos voltar só no app, tá bom? Para mim, eu concordo com o Doxo. Aqui é essa falta. Fernando, possível falta. Do Pedro, ok? Volta pra mim. Ok. O Dox tá confirmado. Vamos checar uma possível falta aqui no meio. Volta aqui, Dudu. Calma, Bruno. Só A temos gente tem que chegar tudo, beleza? Vai a bola. Os dois estão olhando pra bola, ele vai saltar e bate acidental no pé. Ali, pra mim, o contato é acidental, que os dois olhando pra bola também, tá vendo? Isso, tá, ó. Ele vai sair da marcação. Na passada, Pé, você isso. cai, segue. Deixa assim. Só vamos ver o impacto. Vai aí, vai lá. E a bola tá ali. Foi lá pro outro lado. Precisa de ajuda aí? Mas depois Aqui ele o participou. impedimento. Possível impedimento aí agora. É, tem um possível impedimento. Cara, o lance da possível falta, os dois jogadores estão em deslocamento, trança o pé acidental, totalmente olhando pra bola, tá? Não há falta, nós estamos checando um possível impedimento. Tem pela C. Ei, não tem falta, eu tô checando impedimento agora. Vocês, bicho. Pra vocês, aquela falta trança-pé causa um impacto pra vocês? Possível falta aqui, volta pra mim pela 1. Já abri checagem, tá, Bins? Ok. Impedimento. Só que a gente tem que analisar que vocês, se é faltosa essa ação ou não. Ele tem uma vantagem tática lá. Porque depois ele ganha vantagem. Vai ser assim o jogo Ele todo. ganha uma vantagem tática nesse toque aqui, que ele poderia vir aqui, tá? Ok, Zanovelli, eu vou pedir pra que tu venha revisar uma possível falta, tá bom? Porque depois esse jogador vai sair na cara depois e ele que sofre essa falta. É uma situação acidental, mas que causa um prejuízo no jogador, tá bom? Ele trisca a perna dele e isso faz com que o jogador caia. Esse movimento aí, só tem essa região, né? Só tem essa situação. Só temos esse ângulo, bicho. Ok. Foi no lance do 14, lá no centro do Que abria como? Aqui no ponto de contato? Aí mesmo. Perfeito. Nós vamos botar um looping em slow Aqui primeiro, já, depois em velocidade normal. Eu vou te largar um looping em slow pra que tu avalie, tá? Ao Não tô contrário vendo nada, que cadê a... Não tô vendo. Não abriu Isso, lá. segue. Abriu agora? Abriu? Abriu? Vou te mostrar aí, ó. Realmente é Há um uma falta movimento- sem querer. Isso, que causa o prejuízo. Agora deixa esse aqui jogar. Deixa a jogada seguir até o Dox, por Jogada favor. seguir. Eu quero ver o impacto tático nisso. Logo na sequência Deixa ele seguir, participa da deixa seguir jogada. até a falta. Isso, segue. Deixa seguir o lance. Tá no app, tá? Já participa Tá da no jogada. app. Realmente é Tem um Dox, prejuízo. mas só no app. Tem um Eu vou contato que causa voltar, prejuízo. vou tirar o cartão vermelho pro... Qual que é o nome do jogador? Qual que é o nome do jogador que fez a falta? Pela 5. O número. É o Luan. Vou tirar o cartão vermelho dele e voltar com falta aqui. Ok? 36 é o jogador, tá bom? 36. Então, a falta é totalmente imprudente, cara. Mas por mim, ele tem uma vantagem muito grande aqui. Não, velho, eles querem tirar o cartão, não, tá? Porque é tática. Pra mim, o impacto dele é muito grande. Muito Mesmo grande, que ele trança Participa bem, da jogada. causa... Local certo, isso, local certo da Ele teria falta. possibilidade de marcar o jogador que tá aqui embaixo. Foi falta sem querer. Aqui no início da jogada. Ah, mas foi falta. Pô, foi falta. Não. Acá. Pode falar. Olá. Tô. Ô, Bins, não. Assim. É aí mesmo. Bins, isso aí. obrigado, Então, velho. Tá. Eu não tava olhando, tá? Eu não vi essa falta, obrigado. Possível penal. Vamos lá. Antes de eu passar pro Bruno e pro Flávio, tá? O negócio é o seguinte, isso é uma vergonha. Isso é uma afronta ao torcedor, ao jogador, ao dirigente, ao treinador. Primeiro, a gritaria. Vira uma bagunça que você não sabe nem o que está sendo falado. É ridículo. Segundo, o próprio árbitro, como disse o Mauro, diz: embolaram a perna lá, mas não houve falta. Agora vamos checar o impedimento. Aí surge uma voz de algum ignorante que provavelmente não estudou a regra, não sei o que está fazendo lá, que diz: não.
pode ser falta, volta. Gente, essa falta ela é um absurdo, ela é uma vergonha. O De La Cruz, ele desvia do jogador do Bragantino. Você vê que ele ainda faz um movimento, ele finge que vai e volta, porque o jogador do Bragantino tenta bloqueá-lo. Seria uma falta do jogador do Bragantino. Ele desvia. No desvio dele, do jogador do Bragantino, tem ali o pé se enroscando, e isso não é falta nem aqui nem na China. Ou seja, um árbitro que marca uma falta como essa, depois de terem dito do lado dele, embolaram o pé ali, mas não foi nada, agora é só checar o impedimento. Vem esse cidadão, que é de uma ignorância, que não deve saber nada da regra, e fala que isso é falta. Ou seja, isso é mais uma vergonha do VAR no Brasil. O VAR no Brasil, como dizem todas as torcidas, não só a do Flamengo, que eles erram pra todo mundo, eles são ruins, eles são péssimos, e aí eles estão sob pressão. Ah, mas estão sob pressão, tadinhos do Textor. Estão sob pressão porque merecem, porque são horrorosos. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Flávio e Bruno, é ridículo. Primeiro, os primeiros 40 segundos de VAR, você não entende nada. Imagina o árbitro. Isso me trouxe uma agradável lembrança do meu passado, sabe? Quando eu era garoto, tinha um boteco do Seu Niso lá na Penha, e lá os caras iam, tipo, 10 da manhã, pedir aqueles ovos coloridos, você viu ovo colorido e tal? E cachaça, e ficava jogando truco. E era um fuzuê, que até os vizinhos se incomodavam e tal. Me veio na memória o jogo de truco lá no boteco do Bar do Niso, com cachaça e com ovo colorido. Os caras, tudo que vocês falaram eu concordo plenamente, mas eu só quero acrescentar um detalhe. Quando o Textor fez toda aquela palhaçada, e inclusive a inteligência artificial dele disse que o Botafogo foi beneficiado no jogo contra o Flamengo, até a inteligência artificial dele disse isso, a CBF, demonstrando um medo do Textor, ela colocou, inclusive, o Daronco de quarto árbitro, lembra? Ela colocou todo mundo lá de FIFA e tal, não sei o quê. Medo do cara. Não, nós vamos colocar o que a gente tem de melhor. Quer dizer, o Daronco está na lista do melhor. Se bem que ele fez um trabalho de quarto árbitro ótimo, ele só errou uma vez. Acho que o Daronco de quarto árbitro ele seria ótimo. E aí, eles colocaram tudo cara de FIFA e tal, com medo do cara. Por que a CBF tem medo do Textor? Será que eles acham que ele tem mesmo alguma coisa? Tem que pensar. Poxa, se o cara fala um monte de coisa a meu respeito e eu não temo nada, eu vou pra cima dele. Não vou? Claro. Agora, se eu tiver alguma coisa, eu falo, puta, melhor eu tomar um certo cuidado e tal, sabe como é que é? A partir do momento que o Textor começou a bater o pé, falar que tinha esquema, que tinha isso aqui, a CBF ficou com medo dele. Medo. A CBF tá com medo do Textor. Ela afinou pro cara. Ela colocou árbitro, não sei o que e tal. E a inteligência artificial do Textor disse que o Botafogo foi beneficiado contra o Flamengo. O jogo de ontem foi uma piada. Uma piada. Esse Mané aí que fala, começa a gritar. Vou te interromper rapidinho. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Flávio Prado, deixando claro pra você que tá na rádio com a gente, que ele acha que a CBF tá com medo do Textor. Sim, com muito medo. Porque tá escalando o árbitro de acordo com as denúncias dele, né? Tá com muito medo, tá com muito medo, e eu gostaria de saber por quê. Talvez eles achem que ele tem razão em alguma coisa, quando ele fala que tem um grande esquema e tal, não sei, estão com medo do cara, pô. O cara lança um negócio aí, todo mundo baixa a porrada nele. E a CBF afina, deve estar com medo, deve ter alguma coisa aí que, né, a CBF precisa explicar. E ontem, esse manezão que grita lá no negócio da falta, parece que eles têm mais medo que todos, né? Pô, cara, vai ser... Esse lance aí favorece o Flamengo. Favorece no sentido, o jogador ser expulso. Pô, será que... O que o tio Textor vai achar disso, né? Deve ter pensado o que grita lá. Será que o tio Textor vai pensar disso? E o lance do Luiz Araújo claramente é pênalti. São dois lances, assim, bem claros, não tem muito o que discutir. Não houve falta do De La Cruz. Mas e essa palhaçada, Flávio, que estão falando? Ah, não, a CBF recomenda se não estiver participando do lance. Primeiro, ele poderia participar do lance, que ele tá na direção da bola. A bola não vai pra ele, mas ele tá do lado do lance e ele é puxado. Segundo, então por que os árbitros marcam pênalti às vezes em escanteio? Quando a bola não vai pro cara, o cara é puxado e é pênalti. Qual que é o negócio que falou da primeira? Não, que tem... o Mauro até que falou, né, Mauro? Que tem uma recomendação da CBF para se não estiver participando do lance. Eu li que existe uma recomendação da CBF para evitar marcações fora do lance.
Só que foi a desculpinha que podem ter dado, mas ali ele não estava completamente fora. A bola, ele então, assim, se estiver fora, tem que ser marcado. Lógico que tem. Isso tem na história do futebol, né? Senão o Léo Pereira também não podia ser pênalti, como lembrou o Mauro. Tem uma história tradicional, né, da Copa de 38, que um jogador faz uma falta, um jogador brasileiro faz uma falta no italiano, Domingos da Guia. E ele é expulso de campo e toma cartão. E a bola estava em jogo, lá do outro lado. Normal. Se você cometeu alguma falta, está passível de ser penalizado pelo que aconteceu. Olha, realmente, a minha opinião é essa. A CBF está com medo do Textor. Eu gostaria de saber por quê. O Textor é um fanfarrão, né? Uma figura ridícula. Mais uma dessas... O Brasil ele já tem os seus próprios bufões, mas ele consegue atrair bufão de fora. Então o Textor é uma figura ridícula, uma figura... Inclusive agora está devendo para um monte de gente aí, o Botafogo não está pagando dívida, um monte de situações aí complicadas. E esse bufão está pondo medo da CBF. Eu gostaria de saber por que é que estão com tanto medo dele. E ontem, claramente, foi uma arbitragem preocupada com o Textor. Bruno. Então, primeiros lances, para mim, o Flamengo ontem foi prejudicado nos 2 lances, do pênalti do Luiz Araújo e na expulsão ali. Não teve, eles cancelaram a expulsão pela falta e não houve falta. E realmente é assustador e constrangedor, né, quando tem esses áudios do VAR. É uma bagunça absurda. Tinha que botar alguma regra. Só um cara fala com o árbitro. Que não sei se o árbitro ouve tudo isso aí, né, que a gente acaba ouvindo depois. Não sei se está tudo isso na orelha dele, mas é uma loucura total. E muita gente falando, e muita gente interferindo. E você vê que é algo aleatório, é meio de sorte ou azar. Porque teve um momento que eles chegaram à conclusão, não foi falta. Aí vamos ver se teve impedimento. Então eles chegaram em algum momento à conclusão que não foi falta, só ia verificar se estava impedido ou não, e não estava. Mas aí mudou, de repente. Então você vê que é algo meio aleatório, é meio de sorte ou azar para definir. Por algum motivo aleatório, resolveram mudar de ideia, porque o outro falou. Então é um negócio muito maluco. E a questão do Textor, as pessoas são muito inseguras, as pessoas têm muito medo no futebol. Até agora não saiu nada que vem das denúncias do Textor, fora análises da empresa lá de inteligência artificial. E aquilo lá não é prova de nada. Mesmo que mostre o vídeo, olha aqui, o comportamento desse jogador tá muito diferente. Normalmente ele correria para cá e correu para cá. Aqui ele tira o pé. Isso não é prova de nada. O cara pode ter esse tipo de atitude por diversos motivos. Porque está machucado, porque está inseguro, porque tomou uma decisão errada. Então isso não é prova de nada. Até agora ele só fala disso. O máximo que saiu disso foi o áudio de um árbitro que provavelmente apitava jogo de divisão inferior no Rio de Janeiro, cara. Então, realmente, eles são muito inseguros, eles têm medo. O Rafael Claus, que estava escalado para Botafogo e Flamengo, acabou apitando o jogo, teve um momento que sumiu o nome dele da escala no site da CBF e voltou de novo, porque eles acharam, nas denúncias lá, eles achavam estranho que o Claus tinha feito 11 jogos junto com a mesma assistente de VAR, a Daiane, que não tem nada demais isso aí. Qual é o problema de escalar ele com a mesma assistente em vários jogos? Os dois são de São Paulo, normalmente apitam árbitros do mesmo estado. Então, uma grande loucura. E os dirigentes aproveitam disso. Ontem o Flamengo tinha toda a razão de reclamar dos lances do jogo, mas todo dirigente, treinador, o Renato Gaúcho outro dia também citou o Textor, jogador... todo mundo, esse caos que é a arbitragem brasileira, eu acho que todo mundo no final gosta. Se alguém chegar um dia e falar, vamos resolver isso aqui, os caras falam, não vamos resolver não, porque senão a gente não vai ter desculpa para dar, não vai pôr a culpa em quem quando a coisa não andar? A gente tem que pôr a culpa no árbitro, na CBF, em não sei quem. Então eu acho que todo mundo gosta do caos. Se alguém tentar resolver, eles vão tirar o cara. Não, você não vai resolver nada, tá bom assim, deixa caótico mesmo, que a gente sempre vai ter uma desculpa para falar depois do jogo. Agora, Mauro César Pereira, também falar sobre o jogo, e eu vi que você me mandou uma postagem sua. Isso aí a gente pode colocar isso aí pra divertir a galera depois. Você mandou pro Kaique? Eu vou mandar pra ele. Não, encaminha pra ele, não saber se é do Kaique que tava aí hoje. Eu vou mandar pro Kaique, porque o Mauro César achou uma parte engraçada, o Flávio Prado, na entrevista coletiva do Marcos Braz. Porque o Marcos Braz usou um termo... pelo jeito ele não tem muito conhecimento. Faça um mistério para que as pessoas que não viram. Eu acho que eu sei do que se trata. E muito bom, cara. Nossa, como eu dei risada ontem com isso. Ele não tem. Foi muito divertido. Conhecimento da língua portuguesa. Eu tava fazendo live lá no meu canal, aí quando ele mandou essa, cara, o pessoal lá no chat, os caras fizeram tanta piada boa com relação a esse negócio. Pô, eu ria demais, cara. Foi muito engraçado, cara.
Porque o povo não deixa passar, né, cara? A galera... Vai manter um cada conexão que eles fizeram que... Mas é só nessa hora que ele aparece também, né, mano? Ele não aparece... Eu acho que outra coisa, ontem o Tite tinha que falar.